Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler esse texto de Lucas, depois leremos um texto em Atos. Serei breve, porque é culto de oração. Trazer apenas uma porção da palavra de Deus. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem achou diz amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Muitos já conhecem esse texto. Quem achou diz amém? Mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pode sentar glorificando ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina, fica conosco, no nome de Jesus. Nós temos aqui estes textos, ambas as expressões, declarações assertivas, afirmativas, foram proferidas pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus. No primeiro texto, qual nós lemos, ele fala sobre uma promessa que estava em andamento, e esta promessa era a promessa do Pai, que trazia em si uma ordem, um conselho, em que estes discípulos ficassem em um determinado lugar. Ele diz para os discípulos, de certa forma, que eles ficassem tranquilos, porque ele estava enviando sobre eles a promessa do Pai. E eles tinham que permanecer na cidade esta que era Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz, porque quem tem Cristo tem paz. Quem tem Deus no coração, ele tem paz. Essa paz é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que excede todo o entendimento. No hebraico, ela é shalom. Shalom significa muito mais do que ausência de guerra. É paz, é saúde e é prosperidade em qualquer circunstância. Então Jesus está dizendo que eles não deveriam ficar no Egito, que era a capital da medicina do mundo antigo, nem de outras cidades como a Síria, ou seja lá qual fosse a cidade da época. Ele está dizendo exatamente que eles tinham que ficar em Jerusalém. E Jerusalém tem uma conotação muito importante na Bíblia, porque é chamada da cidade do grande rei, da cidade de Davi. Jerusalém é onde tem todas as promessas, ou a maioria delas, da Bíblia voltada para aquela cidade. E Jerusalém será um referencial no meio escatológico, porque Cristo ele vem estabelecer o seu reino em Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino mileniar do Senhor. Então ele está dizendo, você tem que ficar no lugar certo, você tem que ficar na posição que eu quero que você fique. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Muitas vezes, por quê? Porque vai depender do local também onde você está. Porque se você tiver feito o que eu estou lhe dizendo, por inferência, Jesus está dizendo isso, vocês vão receber este poder. O poder descerá sobre vocês. A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que nós devemos estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. É que nós devemos estar aonde o Senhor mandou nós estarmos.
Muitas vezes não recebemos nada porque estamos no local errado. Estamos geograficamente também falando no local errado. Estamos espiritualmente no local errado. E todas as vezes que nós estamos no local errado, nós temos prejuízos, inúmeros prejuízos, incontáveis prejuízos e até prejuízos materiais e também espirituais. Por exemplo, Jonas, Deus manda ele para uma direção, ele vai para outra. Deus quer que ele vá para Nínive, ele vai para Jope. Ele desce para pegar uma passagem até Jope. Depois ele desce para o navio, para pegar o navio. Depois ele desce para o porão do navio. Depois ele desce para os mares. E depois ele desce para o ventre de um peixe. Jonas é o profeta que mais desceu, porque ele desobedeceu uma ordem de direção onde ele deveria ficar. E ele teve um prejuízo, porque foi diretamente para o ventre de um grande peixe. Vemos em inúmeras passagens do Antigo Testamento de história de homens que estão no lugar errado. Exemplo, nós temos Sansão, que está dormindo no colo de uma Dalila, não era para ele estar ali. Nós temos Davi, no tempo das guerras dos reis de Israel, ele não vai para a guerra, mas fica na sacada do seu palácio. Está também no lugar errado, trouxe muito prejuízo para ele. Nós temos Eutico, o jovem que na hora da pregação de Paulo, ele está sentado ou próximo a uma janela. E quem está na janela, ou está dentro, ou está fora. Quem está na janela é dúbio, ele tem um pensamento dúbio. Uma hora está aqui dentro, outra hora está no mundo. Janela significa esta divisão. E ele dorme perto da janela. E ele cai de cima da janela, lá do terceiro andar, e quebra o pescoço, porque ele estava exatamente no local errado. Deus nunca vai mandar ninguém para o local errado. Deus nunca vai mandar ninguém para a rua errada. Quando ele fala com Ananias, ele diz assim: Ananias, tu vai na rua chamada direita, porque Deus nunca manda ninguém para a rua errada. Tu vai para lá, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ele se converteu, ele está na casa de um homem chamado Judas, mas ele está cego. Mas tem uma coisa, ele está orando, e ele está aguardando alguém chegar lá. E tu vai ser o homem que vai para lá, vai ungir ele. E Ananias está até se arrumando para ir, ouvindo a voz de Deus. Quando ele pega na maçaneta da porta para abrir, ele escuta: peraí, Senhor, quem é? É Saulo. Saulo, sim, mas eu tenho ouvido muito falar deste homem. Ele tem açoitado, prendido crentes em Jerusalém. Ele diz: não importa, o que importa é que ele é para mim um vaso escolhido. Ele está naquele lugar e tu vai orar por ele, ele vai ser curado. Ele tem uma missão para levar o evangelho aos gentios, e ele vai vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Então Deus diz: fiquem em Jerusalém. Essa palavra talvez seja para alguém aqui essa noite que está em dúvida para onde é que ele deve ir, mas Deus está direcionando. Deus já disse, Deus já falou e não está entendendo, mas ele diz: olha, o poder vai descer sobre vós, a promessa vai chegar. Quem tem alguma promessa de Deus aqui? A promessa vai chegar quando você estiver no lugar certo, na centralidade da vontade de Deus. E este poder, Deus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Em Atos capítulo 2 se cumpre esta promessa, porque quando Cristo fala, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando o homem fala, está falido, mas quando Deus fala, está falado. Fiquem em Jerusalém. Eles ficaram lá perseverantes, unânimes em oração. Alguns contam 10 dias até a descida do Espírito Santo. Foram 10 dias de clamor, foram 10 dias de oração, 10 dias de petição. Mas quando Jesus chega lá, o Espírito Santo desce sobre eles, porque Jesus falou para eles: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei sobre vós o Espírito Consolador, o advogado, aquele que estará do lado de vocês, o Paracletos, ensinando, guiando a toda a verdade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ai de nós se não fosse essa promessa.
Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, não haveria igreja, não haveria operação de milagres, não haveria sucesso na evangelização, não haveria sucesso na oração, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar quando convém, e é Ele que dá a palavra, é Ele que está aqui essa noite, trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, Ele que te trouxe aqui essa noite. Eu não sei qual é o vale que a sua alma está passando, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer a você: aguarde só mais um pouquinho, porque Ele está te consolando, te ajudando nessa cruz que está pesada. É por isso que essa noite você sente que ela está mais leve, porque Ele nos ajuda a carregar as nossas cargas. O Espírito Santo vai trabalhar essa noite no meio da igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio um som, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo soprou naquele lugar. O Espírito Santo veio sobre eles em línguas repartidas como que de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, quando eu olho para estes textos, eu entendo que hoje há uma necessidade de um Pentecoste, há uma necessidade de um avivamento na nossa vida, na igreja. Há uma necessidade de um avivamento que eu creio que Deus tem reservado para nós. O Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas bíblicos, que escreveu vários livros do século 20, ele disse que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Ah, pastor, eu tenho o maior desejo de louvar. Primeiro receba poder do Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho o maior desejo de pregar. Primeiro certifique-se que você tem poder do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, eu quero sair evangelizando. Primeiro se encha de poder. Qualquer coisa que você for fazer na obra de Deus, certifique-se que o Espírito Santo está com você, que a presença de Deus está com você. Porque se Deus estiver com você, ninguém vai te impedir, ninguém vai te barrar, ninguém vai ficar na sua frente, porque pelo poder do Espírito Santo você vai ter sucesso na pregação, você vai ter sucesso no louvor, você vai ter sucesso na evangelização. Mas esse sucesso não é para inflar o seu ego, é para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Por que um Pentecoste é necessário hoje? Nós ouvimos falar muito de avivamentos que aconteceram lá no país de Gales, na Rua Azusa, também nas Ilhas Hébridas, no meio dos Zulus, dos africanos, e na Europa, em muitos lugares. O Espírito Santo veio com força, com poder, encheu tribos indígenas, tribos dos africanos, também lá em vários lugares, através de grandes homens. Mas nós queremos que Deus faça também no nosso meio. Nós queremos que Deus faça também aqui para a coroa. Aleluia. Quando o país de Gales foi sacudido pelo poder do Espírito Santo, que um jovem chamado Everett Robert estava lá liderando o trabalho naquele lugar, se estendeu até a Rua Azusa, nos Estados Unidos. E um homem chamado William Seymour ouviu falar sobre o sucesso do avivamento que estava lá, e ele escrevia cartas para ele perguntando: irmão Evelyn Robert, o que está acontecendo aí, o que vocês estão fazendo aí? E ele diz: olha, faça jejuns, faça oração, é isso que nós estamos fazendo aqui. E o William Seymour começou a orar com alguns irmãos em um armazém, em cima de caixotes de maçã. E tinha poucas pessoas na primeira reunião, mas aquilo foi se expandindo, foi enchendo. Aleluia. E ele ouviu falar que tinha um homem dando um seminário chamado Charles Parham. E ele foi para o seminário de Charles Parham para aprender mais sobre o Espírito Santo. E o que é interessante é que naquela época, se existe ainda preconceito hoje na América,
Imagine para aquela época, a segregação racial era muito forte. William Seymour era um negro, caolho, analfabeto, e ele não podia entrar lá na sala com os brancos. Enquanto Charles Parham estava falando aquelas pessoas, ensinando a Bíblia, ele ficava no corredor. Ele diz: eu vou ficar aqui no corredor, porque eu não posso entrar ali por causa da política do país. Mas ele ficava no corredor anotando, lendo e orando e dizendo: eu quero isso, eu quero esse poder, eu quero o Espírito Santo. E no final ele chega para Charles Parham e ele diz: eu quero receber. E Charles Parham ora por ele. Ele é batizado com o Espírito Santo. Aí ele chega, começa a pregar. E ele não tinha muita palavra, porque quando ele começava a pregar, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Ele sentava na cadeira, colocava a mão no rosto e ficava orando. E o Espírito Santo imantava as pessoas que iam passando do outro lado da rua. Elas eram atraídas pela presença do Espírito Santo. E um dia ele saiu e escreveu na frente com carvão no velho armazém: aqui Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos disso, meu irmão. Nós precisamos de poder. A igreja tem se perdido no meio de muita filosofia, no meio de muita teologia, de muito R, de muito S, de muita intelectualidade, de muito empirismo. Nós precisamos, aleluia, a necessidade latente da igreja é ser cheia até transbordar do Espírito Santo, cheia de fogo, de glória, de poder, para impactar esta sacatarapalachuribicandábia. Eu já sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Só quem sente adora. Oh, aleluia. O que vai fazer a diferença, meu irmão, é o poder do Espírito. Mas por que, pastor? Que nós precisamos urgentemente de poder do alto. Porque nós precisamos urgentemente de um avivamento, de um renovo espiritual. Primeiro, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. Há uma necessidade grande para a igreja, exatamente por causa disso. A Bíblia diz que a igreja de Sardes, ela tinha nome, que vivia, mas estava morta. Apocalipse, no capítulo 3. Você sabe o que é uma pessoa que ela acha que está se achando? Ela acha que está por cima, mas por dentro está morto. Isso acontecia com os fariseus. Já disse assim: vocês são como sepulcros caiados. Você já chegou naqueles sepulcros, naquelas lápides de gente rica, que é a coisa mais bonita do mundo? Aquela cerâmica chega, brilha, aquelas fotos, aquele negócio bonito por fora, mas por dentro é só osso podre. Ele estava dizendo para os fariseus: vocês têm nome de que vivem, mas por dentro estão mortos. A Bíblia vai falar que o povo de Judá, eles multiplicavam suas orações na mesma medida que aumentavam as suas transgressões. Isaías capítulo 1, versículo 15, ele diz que as pessoas oravam, mas pecavam. E a maneira que eles multiplicavam as orações, o pecado também se multiplicava. E não raro, irmão, a igreja hoje, ela é mais comentada sobre os seus escândalos do que pelo impacto do seu inconformismo com o mundo. O que dá mais notícia para o mundo é quando alguém cai, quando alguém se desvia. Por quê? Porque os primeiros a fazer a propaganda negativa são os próprios crentes, que liga de um para o outro e manda mensagem: olha, fulano caiu, tu viu? Tu está sabendo o babado? Está sabendo a novidade? Mas ninguém diz assim: ei, ontem o culto foi uma bênção, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus curou, a palavra tocou a minha alma, tocou no meu coração. Então a igreja, por muitas vezes, são levadas por estes escândalos. O profeta Amós, ele chegou a dizer que Deus estava cansado de ouvir as músicas religiosas do seu povo e não suportava mais o tanger dos seus instrumentos. Olha só o que é que Deus está exortando o povo: eu estou cansado de ouvir a música de vocês. Já pensou, irmão? Deus falando isso para nós. Eu estou cansado de ouvir as canções de vocês.
o tanger dos instrumentos de vocês, porque isso aí está sendo só uma zoada, não está atraindo a presença. Ele está dizendo de um louvor essencial, de um louvor genuíno. O louvor genuíno, ele atrai a presença de Deus. Deus vai tomar o profeta Malaquias e ainda vai mais longe, ao falar em nome de Deus, recomendando que fechasse a porta da igreja, a fim de que as pessoas não acendessem o fogo do altar inutilmente. Todos os dias estavam lá os sacerdotes, estavam lá o povo para sacrifício, para acender o fogo do altar. Mas Deus diz assim: é melhor fechar aí a porta do templo, porque eu não estou recebendo isto. Isso aí está errado. Meu Deus, que repreensão, irmão. O próprio Deus mandar cessar os sacrifícios do culto. Por que eu estou falando isso? É porque nós temos que entender uma coisa. Antes de falar do derramamento do Espírito Santo, o profeta Joel, ele convocou a nação de Israel a se voltar para Deus. Por quê? Porque antes do Pentecoste o povo precisa acertar a sua vida com Deus. Antes do derramamento do Espírito Santo, o caminho para Deus precisa ser preparado. Antes que eu seja cheio do Espírito Santo, primeiro eu tenho que consertar a minha conduta. Primeiro eu tenho que ver o meu comportamento. Primeiro eu tenho que observar a minha vida, o meu estilo de vida. Dá tempo, abra aí Joel capítulo 2. Você trouxe a Bíblia aí? Abra Joel. Joel, livro do profeta Joel no capítulo 2. Lá nos profetas menores. Quem está aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Oséias, Joel. Quem achou diz amém. Procurando aí, Joel capítulo 2, quem achou diz amém. Versículo 12, olha o que diz, ó. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vertidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Olha só o que ele está dizendo. O profeta Joel, eu não vou ter tempo de falar todo esse texto aqui, de esmiuçar ele, mas ele está dizendo que o povo de Deus precisa voltar-se para Deus. É uma volta, e essa volta precisa ser, primeiro, profunda, ou seja, de todo o coração. Não adianta fingir, não adianta atuar. Ele está dizendo que tem que ser de todo o coração. Ele usa Jeremias e diz assim: vocês vão me buscar e vão me achar, se me buscardes de todo o vosso coração. Segunda, essa volta ela tem que ser com quebrantamento, ou seja, com lágrimas e pranto. Deus não despreza o coração quebrantado. As lágrimas de arrependimento, elas não são esquecidas por Deus. Os que choram por seus pecados são bem-aventurados. Não dá para ser cheio do Espírito Santo, irmão, sem esvaziar-se do entulho que entope a nossa vida. Primeiro a gente tem que tirar todo entulho, todo lixo, todo, uma linguagem bem nordestina, todo bregueço, toda catrevagem. Tem que ter uma limpeza no nosso coração.
Já viu quando você faz uma faxina geral na sua casa? Que aparece breguesso de todo canto que você tinha guardado, toda coisa velha que não prestava para nada. Assim é o que nós devemos fazer: olhar para nós mesmos, entulho que nós estamos carregando, entulho velho que não tem serventia de nada, tirar do nosso coração pecado, transgressão, amargura, rancor, falta de perdão, falta de arrependimento. Tudo que está entupindo a nossa vida tem que ser limpo, com quebrantamento, com lágrimas, com prantos. Terceira, essa volta é com diligência, ou seja, ele diz aqui, com jejum. Nós precisamos jejuar para que Deus dobre o nosso coração, para que ele se torne sensível. Nós precisamos jejuar para que todas as desculpas que arranjamos para não voltarmos para Deus caiam por terra. Jesus, ele não precisava jejuar como filho de Deus, ele não precisava orar porque ele já era filho de Deus. Mas para que ele fez isso? Para nos dar exemplo. Gostamos muito de nos reunir para banquetearmos, isso é bom. Reunir-se para comer, mas também devemos nos reunir para parar de comer, para jejuar, para se quebrantar diante de Deus. É com diligência. 4, essa volta tem que ser com sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Porque ele diz que é rasgando o coração. No passado, as pessoas, quando elas tinham o hábito de rasgar as vestes na hora de desespero. Era 3 coisas, pelo menos, que as pessoas faziam quando estavam em hora de desespero. Era bater no peito, era rasgar as vestes e jogar terra em cima da cabeça, em expressão de humilhação. Só que hoje nós não fazemos mais isso, rasgar as roupas, não. Tem um texto que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Diante do Senhor, não adianta fazer teatro, porque Ele não se satisfaz com teatralização. Diante dele, não adianta fingir o que eu não sou, impostar voz, né? Gritar, gesticular, porque esses gestos aí não vai impressionar ele em nada. Ai, mas olha só, esse irmão aí é santo, ele só falta tomar banho vestido de terno e gravata. Ai, essa irmã aí é santa, olha, ela tem o cabelo lá nos pés, ela não bota nem um pouquinho assim de pozinho de maquiagem, é santa. Vai ver o tamanho da língua da santa. Deus não se impressiona com isso, irmão. Deus não se impressiona com as nossas parafernálias. Deus não se impressiona. Ele vai se impressionar quando tiver um coração sincero, autêntico, um coração rasgado, determinado a voltar-se para Ele com arrependimento. Aleluia! Aí quando Ele vê arrependimento, Ele vai dizer: é a hora da restauração, é a hora da bênção, é a hora da porção dobrada, é a hora do revestimento de poder, é a hora de ser impactado pelo poder de Deus. É com sinceridade. Se tem uma coisa que Deus gosta, é sinceridade. Seja sincero com Ele hoje. Olha aí como é que está a sua vida. Pense aí você mesmo. Seja sincero: Senhor, eu estou fazendo coisa que não presta, eu estou fazendo coisa que não te agrada, eu estou fazendo coisa, Senhor, que tem te machucado, tem ofendido o teu Espírito Santo, mas hoje eu quero colocar tudo num saco, dar um nó, jogar nos teus pés, para o Senhor resolver esta causa. Mas tem uma coisa: eu quero ser cheio do teu Espírito. Aleluia. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando a trombeta soou,
o povo foi convocado a voltar-se para Deus. Do sacerdote até a criança de peito, houve uma restauração e perdão. Ele diz assim, ó: as crianças e aos que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. O que é que ele está dizendo aqui? É para o povo na época que estava de lua de mel. Ele está dizendo: parem todas as atividades. A trombeta vai soar para a convocação de jejum, para a convocação de arrependimento. Hoje nós temos muita coisa, menos arrependimento. E às vezes a gente acha que arrependimento é só a pessoa chorar, se arrependeu. Não, arrependimento não é só chorar, arrependimento é mudar. Tem até uma frase do Hermínio que ele fala, que eu acho interessante, que ele diz assim: quem é bom em argumento, não é bom em arrependimento. Tem gente que tem muito argumento, tem muita desculpa, quer usar até texto bíblico para dar base para a sua transgressão, para o seu pecado. A pessoa que se arrepende, ela não fica querendo se justificar, ela reconhece, se humilha diante de Deus e pede misericórdia a Ele. Agora eu vejo o resultado de tudo isso aqui, resumidamente falando, que eu acabei de proferir para você, no capítulo 28 de Joel, capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda aí. Joel 2 e 28. Quem achou diz amém. E há de ser que o quê? Depois. E há de ser que, diga bem alto, depois, 1, 2, 3. Depois de quê? Depois de eu me arrepender, depois de jejuar, depois de me humilhar, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois de tudo isso, como resultado, veio a gloriosa promessa. Veja, meu irmão, que o derramamento do Espírito Santo, ele vem depois e não antes do acerto da sua vida com Deus. Então, buscar o avivamento sem antes tratar o pecado é leviandade, pois é querer que Deus compactue com o erro. É preciso preparar o caminho para que Deus se manifeste. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Preparado para isso aí? Mover do Espírito Santo? Então prepara o teu coração, prepara a tua vida, porque é depois que nós colocarmos os pingos nos is, é depois que nós colocarmos tudo em pratos limpos, é depois que nós colocarmos tudo nos eixos, é depois de reparar o altar que o fogo vai descer do céu e vai aceitar o sacrifício. Quando Elias tem o embate com os profetas de Baal, ele desmantela o altar todinho. Aí Elias vem, conserta o altar, ajeita o altar, ainda coloca água num rego ao redor, e ele clama: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Poucas palavras ele ora, mas quando ele termina de orar, o fogo desce, aceita o sacrifício do altar e ainda lambe a água que estava ao redor. E os profetas de Baal saíram correndo e clamando, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Quanto sente a presença de Deus aqui? Ele faz uma pergunta no final ali, ele diz assim: para que as pessoas não zombem de nós, e pergunte: onde está o teu Deus? Quando Elias e Eliseu são separados pela carruagem de fogo e Elias é tomado no redemoinho,
Eliseu vê a capa de Elias no chão, ele pega a capa, vai para a frente do rio Jordão e ele faz uma pergunta. Ele diz: onde está o Deus de Elias? Ele joga a capa e o Jordão se abre. A pergunta hoje é: onde estão os Elias de Deus? Apaga a luz aí, vamos orar. Vamos entrar no momento.